Quantos filhos de Deus tem aqui? Amém. Como foi que isso ocorreu? Amém? Queridos, hoje nós vamos meditarmos um pouco em realidades da nova criação. Amém? Então, para nós sermos filhos de Deus, nós tivemos que nascer. Amém? E para isso eu quero falar hoje à noite da realidade de o que é que isto implica em nossa vida. Amém. O que de fato nós temos por sermos filhos de Deus. Então lá no Evangelho de João, João capítulo 11, tá bom? João capítulo 1, eu creio que é o versículo 11, deixa eu abrir aqui. João capítulo 1, versículo 11. Aleluia. Que diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. E o versículo 12 ele completa: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Amém? Quantos creem no nome dele aqui? Amém. Mas como é o nome dele? Jesus. Amém? A palavra Jesus quer dizer o Senhor salva. Amém? Mas esse Jesus, ele seria o Cristo. Então nós vamos ver este nome composto, Jesus Cristo. Amém? Mas Jesus, o Cristo, Jesus é o Senhor salva e Cristo é o cabeça do reino do Senhor sobre esta terra. Amém? Agora, os filhos de Deus, irmãos, estão aqui para reinar em vida por meio de Cristo. Amém? Então, quando o apóstolo João disse, ele veio para o que era seu e os seus não receberam, mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, quantos filhos tem aqui? Então, lá no capítulo 3 de João, mas antes de você ir para o capítulo 3, vá para João 1,14, tá bom? Irmãos, é bom pregar a Bíblia quando você está cheio da palavra. Amém? E quando você tem o impulso do Espírito, a palavra começa a fluir, e você só começa a juntar o que o Espírito está dando. Não se preocupe, porque todos os filhos de Deus, diga, todos os filhos de Deus são ensinados do Senhor. Agora, tudo é uma questão de sintonia. Amém? Com quem nós estamos sintonizados. Então, o Espírito de Deus está aqui para revelar, para manifestar essa realidade. Jesus disse, convém que eu vá, porque se eu não for, o outro não virá. Mas ele disse, mas quando ele vier, naquele dia vocês vão saber que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim, mas que eu também estarei em vós. Quantos sabem que esse dia já chegou? Então, se você é filho de Deus, se você recebeu o Senhor, irmãos, você também recebeu deste Espírito. Amém? Então eu quero falar dessa realidade do que é nascer de novo. Então em João 1,14 fala do Filho único de Deus, aquele que não era filho, mas diga, Jesus não era filho, ele era Deus, de eternidade a eternidade, mas para nos resgatar, ele teve que nascer como filho de Deus e filho do homem. Amém? Então eu estou tocando em assuntos um pouco controversos para algumas pessoas, mas é tão simples, porque a Bíblia vai repetir esta realidade o tempo todo. Então, em João 1,14 diz assim: e o verbo se fez carne
Diga o verbo que era Deus, se fez carne, tornando-se filho. Filho de Deus e filho do homem. E o verbo se fez carne. Amém? E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então o verbo que era Deus de eternidade a eternidade, ele se fez carne. E manifestou a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Mas se você ler a sua Bíblia, você vai perceber que este verbo vai se tornar o primogênito da nossa família, da família em que nós fomos nascidos. Então, para Jesus te gerar de novo, ele teve que morrer. Mas uma vez que ele morreu, o trigo de Deus não ficou único, ele gerou muitos trigos. Diga boa noite, trigo. Diga, você não é meio trigo e meio joio, você é 100% trigo. Amém? Você é o trigo de Deus, porque o único trigo de Deus não ficou sozinho. Ele gerou muitos outros trigos. Mas para isso ele teve que morrer. Já estou pregando, não estou ensinando mais. Mas vai melhorar. Amém? Hoje eu descobri uma ferramenta poderosa, irmão. Estou muito animado com a palavra. Se eu estava animado com a palavra, estou mais ainda. Daqui a 30 anos, se Jesus não voltar, você vai ver um velho pulando, dizendo: o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. O diabo perdeu a minha vida, irmãos. O diabo perdeu a sua vida. Você está animado com esse negócio de ser crente? Diga: cachorro late, gato mia, crente crê. Crente, quantos crentes tem aqui? Então você vai atacar, irmãos, tudo que for contrário à sua vida, a vida abundante que você tem pelo novo nascimento. Amém? Você nasceu. Amém? E aquilo que Jesus disse: o ladrão veio somente matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e a tenho em abundância. Mas eu vim, ele veio, irmãos, e morreu e ressuscitou. E agora você tem vida e vida com abundância. Amém? Vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, ou de Deus, cheio de graça e verdade, quando ele andou aqui na terra. Mas a glória que ele tinha, ela veio para todos os filhos de Deus. Amém? Mas para isso nós vamos ter que considerar alguma coisa. E você não vai considerar com esse cristianismo superficial. Mamãe, eu agora sou gospel. Amém? Abra sua Bíblia. Eu estou meditando nesse versículo e eu acho esse versículo bem interessante. Tem uns versículos que estão na Bíblia. E o povo, como é que é a história? Aí não procura saber o porquê. Abra sua Bíblia em Romanos, capítulo 5. Quantos estão sendo abençoados hoje aqui? Aleluia. Deus é bom, irmãos. Aleluia, aleluia. 5:10. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu Filho, muito mais, já reconciliado. Tem alguém aqui reconciliado? Amém? Diga: seremos salvos pelo quê? Como assim? Você é salvo ou vai ser? Diga: nós somos salvos, estamos sendo e seremos. Irmãos, essa salvação que você participa
Amém. É uma salvação em esperança. Amém. Uma vez que você nasce novo, você agora participa da natureza divina. Amém. Você já tem a natureza divina. Mas você só vai triunfar sobre a corrupção, do engano, daquilo que a rebelião do pecado provocou no mundo, na humanidade, no ser humano. Amém? Pela natureza divina. Deus por sua própria glória e a sua virtude, Ele nos deu as suas preciosas e grandíssimas promessas, para que por elas nós fiquemos co-participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pelas paixões há no mundo. Irmãos, eu vou dizer uma coisa, eu estou animado com esse negócio de ser crente. Amém? Ser cristão é andar em novidade de vida. Quantos querem andar em novidade de vida? Então você vai ter que manifestar essa vida transcendente. Se o Espírito que dos mortos levantou a Jesus habita em vós, esse mesmo Espírito que dos mortos levantou a Jesus, Ele também zoificará, Ele vivificará o seu Espírito, Ele vivificará o seu corpo mortal. Diga, eu não vou morrer prematuramente. Irmãos, a corrupção que há no mundo pelo pecado não é para você, se você andar à altura desta vida que está operando em você. Amém? Mas como é que nós vamos andar? Abra sua Bíblia em Romanos 6:3. Irmãos, isso é a realidade daquilo que você é hoje. É a realidade da nova criação, da vida que você tem. Senão você vai falar dos católicos, dos espíritas, dos hindus. Mas você vai ser só uma religiãozinha pós-moderna. Irmãos, você nasceu para vencer. Amém. E esta é a vitória que vai vencer. A sua fé. Amém. A sua fé vence o mundo. Então, a Bíblia diz. Primeiro Paulo está dizendo no versículo 4. Porventura, nós vamos viver no pecado. Nós que para o pecado já morremos, eu estou parafraseando. Quantos aqui já morreram para o pecado aqui? Quantos aqui já morreram para o pecado? Morreu mesmo ou foi só um desmaio? Irmãos, eu estou dizendo a coisa é séria. O ensinamento do novo nascimento tem que ser ensinado com precisão. Porque no capítulo 4, Jesus falou a Nicodemos que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Como pode ser isso? Aí Nicodemos pensava que precisava nascer, voltar ao ventre. Não, o que é nascido da carne é carne. Mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Você nasceu de novo espiritualmente. Mas tem uma propaganda que dizia assim: ei, a sua voz continua a mesma, mas os seus cabelos, quanta diferença. Eu gosto sempre de fazer um paralelo. Ei, a sua carne continua a mesma, um pouco mais desgastada, mas o seu espírito, quanta diferença. Você nasceu de novo em Cristo. E agora você pode andar em novidade de vida. Quantos vão andar aqui em novidade de vida? Você tem todos os recursos para manifestar essa natureza que você tem agora em Cristo. E sempre triunfar. É ou não é? Por isso o apóstolo Paulo diz, ou porventura, versículo 3, ou porventura, vocês ignoram isto,
todos nós que fomos batizados, onde? Em Cristo. Quantos aqui foram batizados em Cristo? Irmãos, o que é ser batizado em Cristo? É ter a sua vida imersa nele. E a vida dele, amém, cobrindo totalmente você. Então isso é ser batizado em Cristo. Então aqueles que foram batizados, ou porventura vocês desconhecem este fato, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Quantos foram batizados na sua morte? Irmãos, mas quando você foi batizado na sua morte, você matou quem estava morto. Eu estou dizendo isso só para você ficar pensando. Pergunta para o seu vizinho: ei, você já matou o falecido? Pergunta para o seu vizinho dele: como é que se mata o falecido? Diga: quando a vida entra naquele que estava morto. Quando a vida entra, você mata o falecido. Irmãos, está bom pregar aqui, está bom ensinar. Está bom todo dia, irmãos. Quando você lê a palavra, quando você se acostuma com a palavra, quando você sabe que não pode mais viver sem ela. Porque essa palavra é inspirada por Deus. Essa palavra é habitada por Deus. E essa palavra é respirada pelo próprio Deus. Quando você fala essa palavra não vai voltar para Deus vazia de poder. Essa palavra vai cumprir exatamente o que está dizendo. Vai manifestar exatamente o que você tem. Você tem nova vida no Espírito. Você tem nova vida no Espírito. Você pode viver uma vida excelente sobre essa terra. Vivendo em novidade de vida. Ou porventura vocês desconhecem isso, que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. Aí o versículo 4 ele diz: fomos, pois, sepultados com ele pelo batismo na morte. Para quê? Como Cristo que ressurgiu dentre os mortos pela glória do Pai, andemos nós agora em novidade de vida. Como é que nós vamos andar agora? Amém? Como Cristo que ressurgiu pela glória do Pai. Irmãos, eu ouvi uma definição de glória por Joyce Meyer, eu fiquei muito animado com a palavra. Eu sempre quis dizer isso, mas ela disse melhor do que eu. Mas eu fui ver naquela ferramenta que eu descobri. Irmãos, não se preocupe. Não se preocupe com os algoritmos. Não se preocupe, irmãos. Amém? Se os seus pensamentos estiverem alinhados, o algoritmo vai te ajudar. Mas se os seus pensamentos não estiverem ajustados, se alguém pegar o seu computador, você não quer que ninguém, o seu telefone, smartphone, você não quer mostrar a ninguém que você vai ter vergonha. Estou falando alguma coisa estranha? O que você está ouvindo? O algoritmo vai se alimentar o que você deseja. E a inteligência artificial é melhor ainda. Amém? Quando você fizer as perguntas certas, com o propósito correto, parece que o Espírito Santo pega junto aquilo e tudo fica limpo. Você não vai ficar confundido, irmãos.
Agora, a televisão me faz burro demais, não é assim? O rockzinho dos Titãs para animar. Irmãos, como é que você está nesse tempo? Irmãos, os filhos de Deus serão ensinados pelo Senhor. Um dos maiores desafios que a igreja enfrentou no primeiro século foi o gnosticismo. Esse relativismo moral, que não importava o que o homem fizesse na carne, porque isso não atingia a vida no Espírito. Mas como atinge, como nós sabemos. Eles diziam que Jesus só pode viver como viveu, porque era uma carne que não era carne, era só uma aparência de carne. Mas nós temos uma carne e é natural, temos certos comportamentos. Irmãos, o pecado, ele destronou o espírito e entronizou a carne do homem, com a qual o diabo podia se servir do homem. Mas veio Cristo e libertou o homem dessa condição de escravidão do pecado, para ele viver em novidade de vida, manifestando a vida que está no seu espírito, manifestando a vida que está no seu espírito, irmãos. E você vai ver o diabo tremendo como um cachorrinho, porque aquele que se manifestou em carne, ele foi justificado em espírito, foi crido em Mossoró. Ele foi crido em Mossoró. Quantos creram? Quantos creram naquele que se manifestou em carne, que foi justificado em espírito, foi crido em Mossoró e recebido na glória? Ele foi recebido na glória. Ele foi recebido na glória. Pela glória do Pai, Ele levantou dentre os mortos para você viver uma nova vida sobre esta terra. Eu estou querendo, irmãos, fazer cruzadas agora. Amém. É fácil pregar, se alimente, ore no Espírito. Eu não consigo viver sem a palavra. Eu não preciso de diazepam, eu preciso de Cristo Pão, que é a palavra, o verbo que se fez carne. Irmãos, você tem uma realidade para manifestar ao mundo. O mundo precisa saber que Cristo vive, porque você vive por Ele. Que vida boa é essa, irmãos? Eu não tenho uma... Está ficando melhor. 42 anos que eu me converti. Com 18 e 42, você sabe, 60. Amém. Mas esse poder vivificador do Espírito operando na nossa vida, irmãos, ele nos dá força, entusiasmo para viver. Amém. As nossas leves e momentâneas tribulações produzem em nós um eterno peso de glória, acima de qualquer comparação. Então nós vivemos agora em Cristo. Por isso o apóstolo Paulo, eu toquei no assunto da morte do morto, então nós vamos fechar a lata de minhoca, né? Assim, abra lá sua Bíblia, lá em Efésios 2:4. Do versículo 1 ao 3, foi o que aconteceu conosco. Amém? Para nós estarmos nesta condição do versículo. Amém? Do início do versículo 4. Diga, mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou,
estando nós mortos em delitos e pecados, nos deu vida juntamente com Cristo. Como era que você estava? Morto. E o que aconteceu com você? Recebeu vida juntamente com Cristo. Aí o morto morreu. Amém? Mas aquele morto estava morto para a vida de Deus, alienado, separado da vida de Deus. Mas ele estava latente e pulsante pelo pecado. Era assim que o morto vivia. Agora não é mais assim, irmãos. Porque o poder que nos puxa para cima é muito maior do que o poder que nos puxa para baixo. O poder que nos liberta é muito maior do que o poder que tenta nos prender. Eu não conheço medo, eu não conheço fraqueza, eu não conheço insônia, preocupação que aguente, irmãos, que aguente 10 minutos de adoração a Deus, em espírito e em verdade, irmãos. Eu sou 1.000.000 de vezes maior por dentro do que eu sou por fora. Eu sou 1.000.000 de vezes maior por dentro do que eu sou por fora. Nem a morte me mata mais. Se eu caísse duro aqui, eu só mergulharia na glória. Amém. Eu tenho que cumprir o meu horário. Deus é muito bom. Amém? Quantos estão comigo ainda aqui? Você matou o morto? Amém? Então, por isso Paulo diz, pela graça você é salvo. Amém? Versículo 6. E esta é a condição. Cristo, ele foi recebido na glória. Não é assim? E nos ressuscitou. Ele ressuscitou pela glória do Pai. Mas nós fomos ressuscitados juntamente com Cristo. E com Ele nos assentamos nos lugares celestiais. Quantos estão assentados com Ele? Isso é uma realidade espiritual. E por isso o apóstolo Paulo diz, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou, com toda sorte de bênçãos espirituais. Irmãos, quando você manifestar esta vida, quando você se sintoniza com esta vida, você a manifesta. Porque estas são as novidades que estão no seu espírito. Amém? Mas quando você mistura um pouco de lei, um pouco de religião, e filosofia, não é assim? E não segundo Cristo, aí a coisa pega. Amém? Mas você está aqui para viver essa realidade. E é assim que você vai viver. Manifestar toda a sorte de... pastor, veja o que está acontecendo no mundo, olha aí. O relativismo moral. E aí? Se você viver o Evangelho, os seus filhos não vão querer outra vida, senão a vida que papai e mamãe estão vivendo. Amém? Por onde você passar, você vai exalar o cheiro de vida para quem deseja a vida. Mas para quem ama as trevas, irmãos, a condenação do mundo é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Mas Jesus veio nos dar vida e vida em abundância. Irmãos, o diabo não pode matar você quando você anda nesta realidade.
Pastor, o que é que eu faço? É só adorar o Senhor. É só ministrar no meu espírito. Um dia desse eu estava desanimado em orar, essa questão de... Eu estava orando em pouco em línguas. Aí eu fui procurar o remédio para a oração em línguas. 3 ou 4 versículos de 2 Coríntios capítulo 14, se você ler com atenção e receber aquilo como palavra de Deus, você logo vai estar animado. Isso vai ser com qualquer parte das escrituras, irmãos. Você não pode ler apressadamente. Você viu como as pessoas estão aumentando a velocidade dos áudios para escutar mais rápido, porque o povo está acelerado. É ou não é? Com a palavra não pode ser assim. Olha, pergunta ao seu vizinho, diga, ei, por que nós sabemos tanto e vivemos tão pouco? Falta de meditação. Falta de meditação. Se você parar para se alimentar dessa palavra, você vai viver a realidade dessa palavra. Porque essa palavra é o próprio Cristo. Amém? E esta glória é que assim você vai viver. Então, irmãos, nós vamos ser salvos por esta vida. Nós seremos salvos pela sua vida que está em nós. Quando andarmos em novidade de vida. Você tem direito a andar em novidade de vida. Você vai andar em novidade de vida. Acabou, tá bom? Você vai andar em novidade de vida, irmãos. Pela nova lei, que se chama a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus. Amém? Então leia a sua Bíblia. Tudo que a Bíblia diz a respeito de você em Cristo é o que você é o que você tem, é o que você pode. Então você não pode ficar confessando a palavra sem um fundamento que é a vida que você tem em Cristo. Quantos vão andar em novidade de vida? Quantos abençoados tem aqui? Irmãos, então eu creio que você foi estimulado a pelo menos mergulhar nessa questão da sua nova natureza, do poder da vida que está operando em você. Amém? Deus abençoe vocês. Aleluia.